Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Como vocês estão? Aqui está tudo bem, feriado em muitas cidades do nosso Nordeste, por ser o dia em que se comemora o São João, uma das festas mais divertidas da nossa cultura nordestina, não é? Que a gente se entrega às delícias da culinária nordestina, do milho, das reuniões em família, em torno de uma mesa com conversações edificantes. E espero que vocês tenham passado esses dias de comemorações do São João com muita paz, com muita alegria, com seus familiares. Hoje é o dia de São João, mas é o dia também do nosso Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo, para encaminhar a consciência da importância de adotarmos em nossos lares esse estudo, pelo menos uma vez na semana, a gente se reunir em família também, como a gente se reúne nas comemorações de diversos tipos, reunir a família para falar sobre Jesus. Estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Coletânea de preces espíritas. Estamos no conjunto de preces para aquele mesmo que ora. Kardec propõe, não impõe, preces para aquelas pessoas que não têm um hábito, não sabem como orar, não compreendem sobre o Espiritismo, sobre como conversar com Deus, com os Espíritos, o que a gente pode pedir, o que não pode, e ensina-nos a orar, disseram os discípulos, amigos e abnegados de Jesus, pedindo para que o Mestre Jesus os ensinasse. Aqui estamos também. Já estudamos o Pai Nosso, a oração dominical, e estamos estudando um conjunto de preces. Primeiro a gente fez as preces gerais, estamos nas preces por aquele mesmo que ora. Tem outro grupo, o grupo de preces pelos outros. E, por fim, nós vamos ver um conjunto de preces para os enfermos, para os obsidiados. Não nos esqueçamos, né, da importância da participação de vocês aqui conosco, né? Clélia já chegou aqui, boa noite, linda noite para todos nós, deseja Clélia, para você também, Clélia. Também a Ilka, boa noite, Ilka, paz, saúde, muita felicidade para todos vocês, para vossas famílias. Vou ler aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso médium Francisco Cândido Xavier. Eu escolhi a mensagem 86 desta obra, Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. E que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso. E outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgir as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou conselho salutar e voltas ao mesmo abuso ou abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou do desânimo?
A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apresse socorrista da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, Senhor te levantará. Que mensagem, gente, do Espírito Emmanuel. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva. Convido a todos agora, nesse momento, para que a gente possa fazer a nossa oração nesse momento, para darmos início ao estudo da noite de hoje. Senhor Jesus, abençoa-nos nesta noite. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz. Derrama sobre nosso lar, nosso ambiente doméstico, nossa morada física, as energias balsamizantes, as energias calmantes, as energias vitalizantes, e possa promover em nossos familiares alegria de viver, esperança no futuro, paz interior, para que tenhamos bom ânimo, para que tenhamos esperança no futuro. Não rogamos, Senhor, nenhuma facilidade, mas sim forças para continuar. Fluidifica nossa água, nosso perispírito, envolvendo-os em efluivos que possam animar a nossa constituição biológica. E as circunstâncias da vida possa promover em nós mudanças, sempre para melhor. E que esse entendimento da noite de hoje seja acompanhado dos nossos benfeitores espirituais, anjos guardiões, espíritos protetores, familiares e amigos. E rogamos pela paz no mundo, pela paz em nós, pelos espíritos sofredores, os espíritos obsessores, pelos espíritos suicidas, por todos esses espíritos que buscam
ou precisam da tua paz. Esse nosso estudo da noite de hoje seja envolvido de muita luz. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Vamos começar, ou melhor, vamos continuar. Vamos começar esta noite, mas vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, Nogueira. Paz, saúde para você, para sua família, para todos nós. Capítulo que estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, coletânea de preces espíritas, capítulo 28. Prece por aquele mesmo que ora. Hoje, vamos ver o que Kardec propõe com a união das instruções dos espíritos, como fazermos uma prece para pedir um conselho. Claro, a Deus, aos benfeitores espirituais, aos anjos guardiões, os espíritos protetores. Está no item 24 e 25. Então, vamos começar agora. Vou passar aqui alguns slides para que a gente possa tornar essa prece inteligível para nós que vamos orar pedindo conselho. Kardec sempre dá um prefácio, né, um início aí para a gente entender por que devemos orar. E com a razão, no caso em questão hoje, de como pedir conselho aos espíritos. Mas antes ele explica algumas bases para que a gente não peça aquilo que não pode ser atendido. Ele começa assim: quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Veja, é um filtro, né? Às vezes a gente tem um impulso de fazer um bem, por exemplo. A gente quer fazer um bem e vem aquele impulso e quer fazer a coisa muito rápida, sem nenhum planejamento, sem nenhuma análise, se a gente pode fazer ou não, se a gente tem capacidade para isso ou não. E a gente vai e faz, né? E não faz nenhuma ponderação, nenhuma análise, né, antes, para a gente ver se o que estamos em desejo de realizar, e nem a dúvida aparece. Então, às vezes, o desejo se apresenta, não é? E a gente não vê, né, um filtro antes de falar, de realizar qualquer tipo de atitude. Seja para o bem, vejam só. Seja para o bem, seja para o mal. Não somos anjos, né, ainda. Às vezes temos impulsos, ideias, às vezes vem e o mal está feito. Muitas vezes pelo pensamento, algumas vezes por palavras, outras por atos. E o filtro é importante. E Kardec propõe esse filtro aqui. Não é um dogmatismo aí, mas é para a gente raciocinar. É um convite ao raciocínio, né? A gente parar e se habituar a fazer essas análises. Então, 3 ponderações. Estou em dúvida de fazer. O simples fato de você agir sem dúvida nenhuma daquela ação, se age
categoricamente. Há uma grande possibilidade, não quer dizer que seja absoluta, né? Mas há a possibilidade de você falhar na sua atitude, mesmo que seja para o bem. Então, fazer esse filtro é importante, né? Então, eu quero fazer uma sopa, mas estou na dúvida se eu devo realmente fazer essa sopa, né? E vou ter prejuízo se eu fizer essa sopa? Uma sopa para os menos afortunados. Para aqueles que estão com fome, às vezes eu quero sair à noite para fazer esse trabalho, né? Aí, esse meu trabalho, querer fazer uma sopa e levar para os menos afortunados, vai acarretar qualquer prejuízo para outra? O que é que vocês acham? Acho que fazer uma sopa para ajudar os pobres vai acarretar algum prejuízo para os outros? Você tem que pensar. Para alguém, inicialmente, talvez a gente pense que não, que há de errado, que mal vai fazer alguém. A minha ideia de entregar sopa. Vejam só. É um ato de caridade. Mas eu testemunhei um fato de uma senhora me procurou, né? E ela disse para mim o seguinte: tem uma comunidade que a gente atende aqui na nossa cidade semanalmente, às vezes leva sopa, leva um arroz doce, feijoada, a gente leva munguzá e muitas vezes algumas pessoas se sentem assim com a necessidade de querer ajudar e nos procuram e diz assim: o que você precisa? Eu dou a sugestão, não imponho nada. E temos um calendário semanal de pessoas que fazem essa sopa. E na época nós estávamos com 3 faltas. Durante o mês, a gente entrega de 4, dependendo do mês, 5 sopas. Só estávamos com 2 pessoas fazendo. Aí alternava, um dia, uma semana assim, outra não. E estava ficando um tanto assim, trabalhoso, né? Pediu a Jesus que nos ajudasse e apareceu a nossa porta, né? E a pessoa disse: então eu vou tirar, eu quero uma semana, e uma semana para mim aí, mensalmente eu vou fazer. Tudo bem. Ia lá, ele levava um caldeirão, até emprestou um caldeirão aí de 50 litros, né? Levou, fez, trazia, acordou, tudo direitinho. Naquela data da semana em que ele estava responsável de levar o caldeirão, ele levava, certo? Depois de 1 ou 2 meses, 3 meses, mais ou menos por aí, a esposa dele me procurou e disse assim para mim: olha, eu sei que é um trabalho bonito, um trabalho bom. O problema é que eu não aguento fazer um caldeirão de 50 litros. Eu estou com problema de coluna aqui. E olhe, é muito desgastante. E eu tenho que fazer isso sozinha. Aí eu disse: sozinha? Sim. Então a senhora está fazendo sozinha? Sim. Porque meu marido teve a ideia, né? E só que ele não me consultou antes, né? E eu estou aqui acabada da minha coluna. Aí eu tenho que cortar verdura. Ele só vai lá no supermercado, traz uma bolsa de verdura, de coentro, cebolinho, tempero, joga lá na mesa e vai para frente da televisão. Então, o nosso amigo teve uma boa ideia, né? Mas deixou o trabalho para outra pessoa. Aí eu disse a ela o seguinte: vamos fazer o seguinte.
Se a senhora não puder fazer, não faça. Sozinha, não faça. Ninguém aqui faz sozinho. Eu, quando estou em casa, aí, minha esposa me ajuda, a gente faz junto. Mas realmente é desgastante. Cortar as verduras todinha. Ainda tem uns trabalhos de casa, ela dizia assim. Eu tenho que arrumar a casa. E quando é no sábado que eu quero dar um descansozinho, aí, semana toda, peso desse trabalho. E ele não dá uma ajuda. Uma ajuda. A senhora não falou com ele, não? E, olha, eu até disse, dá uma ajudazinha aqui. Ele disse, mas eu estou com. Tem que estudar. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, me traga o caldeirão para cá, que a senhora não está podendo fazer. Então, uma ideia muito bonita, mas não passou pelo primeiro filtro, né? Vai acarretar prejuízo para alguém? Não passou no filtro. Porque a esposa dele estava sofrendo. Jesus disse, eu não quero sacrifício. Não quero sacrifício. Misericórdia. Então, é muita gente que tem ideias assim, eu vou fazer, mas não tem capacidade para fazer, não tem condições de fazer. Então, tem que fazer caridade, fazer o bem no limite das nossas forças. E quando você não faz nenhum esforço e deixa o esforço para o outro, está acarretando prejuízo para alguém. Pode ser proveitoso para alguém, é claro que para essa senhora ia ser proveitoso moralmente, mas não era saudável para ela. Vai ser proveitoso para os pobres que vão receber, para mim, e recebi mais uma pessoa para estar lá todo mês, numa determinada semana, por um peso da gente, mas esse proveito tem que ser verdadeiro para todos. Né? Se assim agisse comigo, ficaria eu satisfeito? Ficaria, gente. Você ficaria satisfeito? O marido chegar lá, colocar o caldeirão, colocar as verduras, ir para a televisão, assistir palestra espírita, e a mulher lá se matando, descascando verdura. Eu já fiz um caldeirão sozinho, eu gosto de cozinhar. Fiz um caldeirão sozinho de uma canja, caldeirão de 60 litros. E eu cortei, minha esposa estava trabalhando, era meu dia de fazer, cortei as verduras, cortei o frango, temperei. É trabalhoso. Eu perdi a manhã do sábado inteira para que a sopa estivesse pronta às 14 horas, para as 15h30 a gente sair para entregar. É muito trabalho. Então, se você não tem condições de fazer, não tem problema. Há outras formas de você fazer, mas não se sacrifique. A gente tem que fazer essa análise, né? Se agisse comigo, você chegar e colocar todo o trabalho para o outro, eu vejo muito no movimento espírita. Não só no movimento espírita, no movimento religioso em geral, na prática do bem. Entrega a responsabilidade para os outros. Tem uma ideia maravilhosa. Eu tenho uma ideia maravilhosa. É mais de 20 anos que a gente está nessa comunidade, auxiliando essa comunidade. Mas o que já chegou de gente, centenas de pessoas nesses 20 anos, que chega com ideias lá, com 2 meses some, desaparece. E quando fala em colocar a ideia e ele colocar em prática, olha, tchau, vai-se embora. A ideia, ele tem a ideia, mas quer que os outros o façam. É muito comum isso. Já testemunhei, já conversei gente do movimento católico na área do bem, do movimento evangélico na área do bem, conversa. E é a mesma coisa. Muita gente chega, mas pensam que tem condições, chegam lá. Ah, eu quero fazer o bem, o Espiritismo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, eu quero fazer o bem, eu quero. Quando começa a trabalhar, parece que bate um enfado, um cansaço, um sono, arruma uma desculpa, cai fora. E deixa a batata quente para os outros, né? Que realmente estão comprometidos
no trabalho, mas coloca mais carga. Ele tem a ideia, realiza, começa, sai e o trabalho fica preso, muitas vezes, nas mãos das pessoas que já estão sobrecarregadas no trabalho do bem. Eu tenho um amigo que ele trabalhou conosco, né? E ele estava lá na dúvida do bem que poderia fazer. Ele queria fazer a caridade. Então ele disse o seguinte: olha, vamos me dar uma ideia, isso aí que você tem que procurar. Ele morava em Recife e bateu uma ideia nele, um arrependimento. Ele tinha uma vida muito promíscua, sabe? E de repente bateu um arrependimento dele. Ele disse: vou fazer o bem, vou fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Entrou no movimento espírita lá da cidade de Recife e disse assim: vou ter que fazer alguma coisa para me melhorar. E resolveu visitar o Hospital do Câncer, lá em Recife. E tem uma ala infantil. Você tem que fazer um cadastro lá, pelo menos na época. E vão agendar. Você tem umas datas que você vai fazer parte de uma equipe que vai auxiliar as crianças lá, brincar com elas e tudo mais. Ele todo empolgado ligou para mim: olha, eu estou agora num trabalho maravilhoso, estou me sentindo muito bem, as crianças, né? E depois de uns 2 meses eu viajei a Recife e me encontro com a mãe dele. E a mãe dele disse assim, quando eu perguntei por ele: fulano, seu filho está ainda fazendo aquele trabalho no Hospital do Câncer? Ele: tá, não, meu filho, está lá em casa, dentro do quarto trancado, chorando. Chorando? Chorando. Mas por quê? Porque ele está muito triste. Eu fui conversar com ele, cheguei, fui conversar, pedi permissão à mãe dele para entrar, e ele disse o seguinte: comecei aí de 15 em 15 dias, esses 3 meses. Aí eu me apegava a uma determinada criança em tratamento do câncer e ficava ansioso para reencontrá-la 15 dias depois. Quando eu chegava lá, a criança tinha desencarnado. Isso foi acontecendo mais vezes e eu fiquei muito triste, abandonei o trabalho porque eu não estava aguentando mais ver as crianças desencarnando. Eu disse para ele: meu querido, você teve uma vontade muito grande de fazer o bem a essas crianças, mas não se preparou. Porque você, na dúvida de buscar um auxílio, na dúvida em que trabalho realizar, você quis dar uma de Marte. Eu não disse com essas palavras, disse com as palavras mais melífluas, né, para ele compreender. Não estamos na capacidade de sermos um Francisco de Assis, que cuidava das feridas dos leprosos. No nível de arrependimento de Maria de Magdala, que viveu dentro de uma comunidade e pessoas com doença de pele, com lepra, e com outras doenças de pele na época, que veio a desencarnar com as doenças. Então, não estamos nesse nível ainda. Então, faltou filtro, né? E faltou, principalmente, que é o tema do estudo da noite de hoje, pedir conselho para os nossos benfeitores espirituais. E Kardec continua: se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. O que aconteceu com esse meu amigo? Não ponderou isso. Os inconvenientes pessoais. Se interessa a outrem, e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma do bem ou de mal,
que se produzirá para nos decidirmos a agir ou abstermos. Isso é muito importante. Vejam só. Duas possibilidades aí. O que estamos tentando fazer é algo que só a nós nos interessa. Por exemplo, eu vou começar a estudar, vou começar a conter as minhas más tendências, né? Mas pode trazer inconvenientes quando não fazemos uma projeção, uma análise capacidade, da nossa capacidade de agir, ou se podemos alcançar aquilo que é do nosso interesse. Porque se não pesamos isso, olha, você pode desanimar, você pode, de alguma forma, achar que não pode alcançar, porque você criou metas para atingir um determinado objetivo, você não está preparado. E pode muitas vezes trazer problemas pessoais para você. Tem que ver isso, analisar isso. E outra coisa, o outro ponto é se você e você está querendo fazer tem interesse para outra pessoa. Trabalho de caridade, por exemplo. Muitas vezes a gente tem que fazer essa análise, pensar direitinho, porque algum bem que a gente possa fazer pode gerar mal para outro. Então, que mal vai fazer para outro? Vou dar um exemplo aqui prático que eu testemunhei, eu vi. Uma pessoa resolveu tirar uma criança da comunidade. Nós trabalhamos, nós estamos lá toda semana, criança desnutrida, e resolveu tirar a criança lá, levou para sua casa. Eu aconselhei a pessoa a que ela não fizesse isso, que ela podia ajudar essa criança de outra forma. Ela passou mais de 6 meses com essa criança. Tirou ela da mãe, tirou entre aspas, não foi uma coisa assim, a mãe até cedeu, mas levou essa criança para dentro de casa. Então trouxe problema no lar, não consultou o marido claramente, né, sutilmente me passava insatisfação, e a criança lá já começou a se acostumar com o ambiente. Era uma criança que vivia no barraco, tinha irmãos, tinha mãe solteira, né, mãe solo, muito pobre, muito pobre. E depois a criança começou a apresentar certos comportamentos, né? A criança não tinha mais do que 8 anos. E isso trouxe problemas para os filhos dela, que eram pequenos também, até que ela devolveu a criança. Devolveu a criança. Mas vejam só, quando a criança voltou para a criança queria, veja, saiu de um lar estruturado, comida diária, saudável, equilibrada, para voltar a morar num barraco. E a insegurança alimentar era clara naquele ambiente. Então, houve um conflito lá com a pobre da criança. Então, onde analisar a vantagem dessa criatura que quis fazer o bem para a criança, mas, na verdade, ela não ponderou os problemas que podiam pesar e se transformou em mal, transformou em um problema, né? Então, talvez, muitas vezes,
eu tento me abster, eu tenho vontade de fazer, eu digo isso para vocês, do meu coração. Às vezes eu saio com o coração deste tamanho, em algumas situações e circunstâncias que eu gostaria de mudar, mas depois eu vejo e eu não tenho condições para isso. E que eu não vim à Terra para salvar o mundo. Eu vim à Terra para me salvar. Eu aprendi com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, faleceu recentemente. Quando ele, numa conferência, falou assim que estava muito triste, cabrunhado, né? Um movimento espírita e muito triste lá, meio desanimado. Joana Dias chegou, se apresentou, o espírito Joana, e disse isso para ele: Divaldo, sua missão não é salvar o mundo, sua missão é se salvar. Isso é muito filosófico, isso é muito filosófico. Não se encerra nessa frase, né? Mas eu acho que vocês compreenderam o que a gente quis dizer. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis. Olha lá. Se não for conduzida por prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. É tudo que a gente falou até agora. Em todos os casos, completa Kardec, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, gente, abstente. Tem que se abster. Deixe. A lei de Deus vai convenientemente resolver. Não somos os antigos mártires do cristianismo que se entregava em sacrifício aos leões. Hoje os leões são outros, e circos romanos são outros na atualidade. Então, se a gente não tem condições de assumir o compromisso no tempo, o fazemos, e sem o menor planejamento, sem a menor alta análise da nossa condição intelecto-moral para assumir tal responsabilidade. Principalmente, gente, na área da mediunidade. Perigosíssimo. Quando a gente, com presunção e arrogância, acreditamos estarmos em um patamar de prática mediúnica com Jesus perfeita. E que não somos aqueles que vão errar. Quando começamos a acreditar que somos médios e que não erramos, claramente está aí uma fascinação dando início, né? Muito cuidado. Não podemos assumir coisas que a gente não tem capacidade para realizar. E se quisermos, vamos nos capacitar. Hoje a gente tem que se capacitar no atendimento fraterno. Capacitar, saber o que dizer, o que falar. Tem capacitações aí. O projeto Manuel Filomeno de Miranda tem várias apostilas, cursos, instruções, lá da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho. Lá em Salvador tem uma equipe lá, que trabalha com atendimento fraterno, para saber o que dizer. Já vi uma pessoa instruir a outra para fazer o mal. Olhe, meu marido, uma pessoa muito difícil, tudo mais. Aí o atendimento fraterno foi o seguinte: se separe dele, meu amor. Como é que pode chegar a essa conclusão tão grave assim, sem analisar os efeitos de tudo isso?
não havia violência doméstica, apenas que o marido não gostava do espiritismo, só isso. Então a pessoa vai instruir dessa forma. Então, pode-se conviver com os cônjuges espírita ou não espírita. O bom espírita, ele vai convencer os seus familiares pela lógica e pelo exemplo. Pelo exemplo. Meu pai, particularmente meu pai, ele não é nenhum estudioso espírita. Se você perguntar a ele assim com profundidade, ele não tem nenhuma profundidade espírita, mas me levou para o espiritismo e levou dezenas de familiares ao espiritismo somente pela sua conduta, pelo acolhimento que ele ofertava àqueles familiares que se viam em situações necessitadas do consolo espírita. Então, há muito ainda a gente aprender, não é? Essa parte aí, gente, essa parte aí nos convida, né, esse trecho da noite de hoje, porque ele diz aqui, ó, em todos os casos, certo? Ele não está dizendo assim, no caso A, no caso B, não. Em todos os casos em que a gente quer realizar um trabalho no bem, peçamos assistência aos nossos espíritos protetores. E essa parte aqui, então a gente tem que sempre analisar as nossas forças e meios para execução. Eu posso? Esse bem que eu quero fazer é bem mesmo? É um bem mesmo? Aí me recordo, Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Último capítulo da terceira parte das Leis Morais. Tem um último item. Conhece a ti mesmo. Vocês vão ver lá uma condução do autoconhecimento pelo Espírito que foi aqui, Santo Agostinho. Ele começa dizendo assim, no autoconhecimento: peça ajuda a Deus e aos espíritos protetores. Antes de fazer essa análise. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma pessoa, né, econômica, a gente acredita que olha, sou econômico, mas você é um avarento, na verdade. Você pensa que é uma pessoa equilibrada, financeira, econômica, mas você é avarento. Outras vezes a gente pensa, né, que somos pessoas boas, porque distribuímos bens materiais. E você é um perdulário, você não sabe, não tem responsabilidade no gasto. Mas você pensa que é bom. Mas eu estou distribuindo dinheiro. Estou dando casa para estou dando dinheiro. Na verdade, você não está fazendo uma análise, você é um perdulário. Às vezes, nós dizemos, eu sou uma pessoa ponderada. Ponderada. Mas não é. Você é orgulhoso. Não pode confundirmos, né, os nossos impulsos e acharmos que aquilo que é mal, a gente achar que é bom. Então, sem a ajuda dos espíritos, sem a ajuda de Deus, fica difícil você encontrar você mesmo, o seu eu. Você descobrir os seus impulsos. O autoconhecimento de Agostinho de Hipona não é nada com meditação transcendental, nem botar música, nem dançar, nem gritar, nem dizer mantras. É simplesmente a análise da nossa conduta diária. Isso vai ajudar muito nesse momento, porque a gente abre, nessas ponderações diárias, a gente abre a nossa alma para receber as intuições, os conselhos dos espíritos. Começa com a prece. Inclusive, o Kardec aqui
pede-nos para a gente ir lá no mesmo capítulo 28, no item 38, lá na frente, que a gente vai ver. E é sobre uma prece antes de dormir. A gente vai ver isso. Se vocês quiserem, pode dar uma adiantadazinha aí no livro dos Espíritos e ver aí essa questão. Antes de dormir, fazermos uma prece, pedindo conselho aos nossos espíritos, amigos e protetores. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que bom, né? Chegamos aqui ao fim de mais uma proposta de Kardec para oração. No caso, hoje, para pedirmos um conselho. Vamos agradecer. Vamos fazer a prece, pedindo um conselho aos bons espíritos. Obrigado, Jesus, por mais esta noite, por mais este dia em que buscamos o Teu Evangelho, à luz da compreensão espírita, para que possa nos trazer um pouco de alívio e paz para a nossa família. E que rogamos, Senhor, em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar. E eu vou me esforçar, Senhor, para melhor me conhecer, para conhecer os meus limites, a capacidade de eu me entregar ao Teu Evangelho, em benefício de mim mesmo e do próximo. Que essa luz se derrame por todos os lares, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.